Então vamos lá a isto. Hoje estava aqui, quando a malta entrou, estava aqui, viva, estava aqui isto. Este é o script para hoje, está bem? Portanto, é o conjunto de coisas que vamos olhar. O que é que nós vamos fazer? Vamos sair um bocadinho do contexto do Pacman, com um único propósito de colocar ênfase nestas coisas que aqui estão. Portanto, vamos retirar a complexidade do todo que envolve andarmos a perceber o que é isto do Pacman e como é que se faz. Como é que é? Estás bem? Obrigadinho, Marninha. E vamos isolar isso, ok? Que é para quê? Para pegarmos nas técnicas que vamos aqui aprender e revisitarmos o Pacman e aplicá-las lá, está bem? Portanto, essa é a ideia. Entretanto, o que é que eu fiz? O que eu fiz foi, às páginas tantas, este que aqui está é o que já está feito. Eu fiz fix ao bug, conforme vos prometi, não era nada do outro mundo, era uma troca, um copy-paste que não correu bem, portanto não era nada de extraordinário que mereça aqui grande conversa. Estão a ver? Este está o nosso Pacman a mexer-se à grande, está bem? Já está fixed. Isto é como está o código. Portanto, a solução que temos andado a criar durante as aulas, vamos voltar lá mais tarde para fazer o quê? Para fazer isto. Para chegar até este ponto que vos vou mostrar agora. Este é o ponto em que está aquilo que eu ando a fazer, está bem? Portanto, já está no ponto em que eu estava na iminência de pôr som nisto, percebi que o suporte que o Canvas Lib dá para som não serve. Ok, ainda vou pensar melhor como é que faço, se faço eu uma alternativa e disponibilizo. Mas o que temos agora já é isto, está bem? Já está a comer os pellets e os power pellets, ainda não temos inimigos e não temos sons, e os sons fazem muita diferença nestas coisas, está bem? A técnica o suporte de som que o Canvas Lib tem não é adequado a isto, ok? O que é que eu aqui vou querer? Vou querer um som que está continuamente a tocar, que é aquele alarme, sempre assim, não é? Com aquele barulhinho, e vou querer um cueca, que está a tocar sempre que eu ando a comer. Portanto, o tipo de controle que eu quero ter sobre o som, neste caso, não é o bom, ou melhor, não é aquele que está disponibilizado no Canvas Lib. Ainda vou pensar como é que faço. Se eu um pedacinho de código para fazer isto, ou se simplesmente não lido com o som. O que me custa um bocadinho, porque isto sem som não é a mesma coisa. Okay? Portanto, vou ver. Ainda está em estudo. Está bem? Independentemente disso, hoje, eu preciso de voltar ao nosso código para implementar aquela história do labirinto. Para implementarmos o labirinto, precisamos saber mais umas coisas. E, portanto, hoje o tema é, vamos olhar para a linguagem e para o suporte da linguagem, retirando da frente o Pacman, que é para mais tarde voltarmos lá com as novas técnicas que já conhecemos e fazer o que precisamos, que é pôr o maze, está bem? Pôr aquele labirinto com os pellets e afins. Os pellets são aquelas drageias que o Pacman vai comendo, está bem? Portanto, vou fechar isto também, para não ocupar recursos. E criei, na raiz do repositório, uma diretoria que se chama Scratchpad, ok? Que é rabiscos, significa rabiscos. Está bem? Scratchpad. Que é isto que aqui está. E este é o script da sessão 2. Como sempre, já sabem, interrompam a qualquer altura para colocar dúvidas. Hoje não vamos estar dirigidos ao problema, vamos estar dirigidos a compreender melhor um bocadinho aquilo que a linguagem nos oferece e aquilo que a biblioteca standard da linguagem nos oferece. Está bem? Viva, tudo bem? Está bem? Portanto, já sabem, como sempre, façam perguntas. Antes de mais, qual é o meu objetivo? Quero contar ocorrências de caracteres, de letras, numa frase. Okay? Imaginem este problema. Contar ocorrências de caracteres numa frase. Vou começar com uma em particular, que é contar as ocorrências de as. Está bem? É o que está ali escrito. Como é que eu conto ocorrências de as? Bom, a coisa mais sensata de fazer isto é uma computação que vale por si só. O que é que eu depois faço com a contagem é outro problema. É uma computação que vale por si só. Vou criar uma função para esse efeito, está bem? Portanto, o que eu vou fazer é criar aqui uma funçãozinha. Conseguem ver bem? Vê-se bem aí atrás? Vêem bem? Tranquilo? É? Ok. À qual eu vou chamar count, um nome pouco inspirado, count as. Está bem? Esta função recebe o quê? A frase. E o que é a frase? Eu desliguei o copiloto, está bem? Porque hoje o copiloto ia perturbar, ia acrescentar ruído, ia apresentar soluções ou sugestões com as quais eu não quero lidar agora, está bem? Portanto, eu vou-me concentrar naquilo que vos quero mostrar e, portanto, escondi
Portanto, inibi aqui, fiz disable ao copiloto, está bem? Portanto, dizia, era uma vez uma frase, que é uma string, e que produz um inteiro, que é o número, que é a contagem de A's na string. A primeira pergunta que eu faço é como é que isto se faz? Não é? Como é que isto se faz uma coisa? Isto é banal, é básico nesta altura, ou não? Se não, digam, como é que isto se faz? Eu vou ter que percorrer a frase, elemento a elemento, ver se é um A, e se for um A, contabilizar. Portanto, no final, vou retornar o quê? Vou retornar o número de ocorrências do A. Como é que faço uma coisa dessas? Bom, posso fazer assim. Vou arranjar aqui um local, uma variável, do seu nome count, que começa com A, e é do tipo inteiro, e na qual vou acumulando a contagem. Esta abordagem usa mutações. E o que é que eu vos disse acerca das mutações? Use contínuo. Não é? Use de forma moderada. É como o álcool. Não podemos exagerar. Certo? Aqui é a mesma coisa. Portanto, se usar demasiadas mutações, não conduza. Ok? Não se meta no código que morre lá agarrado. Certo? Portanto, mas nós vamos usar aqui mutações. Qual é o segredo aqui? Estamos a reduzir o âmbito da mutação. Ou seja, se eu chegar aqui e disser algo deste género, println SLB é o maior, como toda a gente sabe, mas na verdade o que eu quero é contar o número de A's daquela string, e o que é que aparece lá? Do tipo somos o primeiro. Ainda, pelo menos, deixa-me cantando de gala enquanto posso. Ainda somos em primeiro. Certo? Isto é claro para todos, não é? A existência da mutação é um detalhe de implementação da função. O resto do código não tem percepção que há mutação. Ok? E porquê que isso acontece? Porque esta variável é uma variável local. Quer isto dizer o quê? O que quer dizer isto de ser uma variável local? Como é que é? Estás bem, Pinhas? Obrigadinho, Canubis. O que é que isto quer dizer, ser uma variável local? Percebem a pergunta? É uma expressão que não vos diz nada. É o caso? É uma variável que é local à função. Qual é o seu tempo de vida? Durante quanto tempo é que ela existe? Está a ser executada. Portanto, é uma variável cujo tempo de vida é determinado pelo tempo de execução da função. É uma variável que é local à função e, consequentemente, não é observável por mais nenhuma peça de código. Ok? E, nesse sentido, a mutação não é perniciosa, portanto, não acrescenta nenhum problema. Está bem? É uma mutação usada com moderação. Está bem? Quando nós, em PDM... Desculpem, PDM é outra disciplina que eu dou. Uma das outras que eu dou. Oh, caramba, estou todo marado. Como é que é, Rodrigo? Estás bem? Podem seguir à vontade. Está tudo no GitHub. Dizia, quando nós dizemos que vamos proibir as mutações em geral, estamos a dizer no uso da mutação enquanto técnica geral para transformação de dados. Está bem? Podemos usar assim. Pontualmente no âmbito de uma função local. Está bem? Dito isso, tem uma questão de disciplina, está bem? Não? Porquê? Perguntar-me-iam. Porque o software fica mais simples em geral se não tivermos efeitos colaterais e mutações não disciplinadas. Está bem? Fica mais simples assim o software. Portanto, acreditem para já na minha palavra, depois, à medida que vão avançando no curso, vão constatar que isto é verdade. Dito a seguir, então o que é que eu tenho ali uma variável onde eu vou acumular a contagem. E agora, o que é que eu faço? Agora vou percorrer cada um dos elementos da frase, a ver se é um A, e se for um A, contabilizo. Certo? Como é que eu escrevo uma coisa dessas? Uso um range, ok? Vou usar um range. Usar um range é fazer o quê? O que é isso de um range? Antes de mais, vou mostrar-vos. Digo, era uma vez, o index range, vocês já usaram isto de forma informal, descontraída, nos fores, não é? Era uma vez um index range, que é uma coisa do tipo int range. Isto é um tipo da biblioteca, ok? E o que é este int range? É uma coisa que vai de 0 a phrase. Ponto length, menos 1. Ok? Isto que aqui está é uma expressão que produz uma coisa deste tipo
Okay? Um tipo não primitivo que representa um intervalo. Posso dizer isto de outra forma, usando o until. Está bem? Until phrase.length. Esse range pode ser usado para colocar aqui, for. Cada elemento no index range, cada index in index range, faça-se coisas. Ok? Se olharmos para aqui, vamos... O que é que ele está aqui a sinalizar? O que é que queres, filho? Range could... ok. Há outras maneiras de dizer, é o que ele está ali a dizer, está bem? Que é, olha, queres mesmo este range? Então fazes assim, phrase, ponto, indices. Isto é o range que representa o conjunto dos índices válidos na string. Porque o string é uma sequência de caracteres. A string é uma sequência de caracteres. No sentido de sequência que falámos na última aula, em que a cada um dos elementos está atribuído um número de ordem, um índice, começando em 0 e terminando em length menos 1. Diz. O que é que não percebeste? O que é isto? Quando a gente não percebe, faz assim. Olha. Certo? E agora, percebeste? Já existe algo que é exatamente aquilo que nós pretendíamos. Calma, uma coisa cada vez. Eu tinha isto, certo? Isto, percebeste? Isto, já agora, o until, o que é isto do until? Command ou control, acho que no vosso, em Windows é control. Isto é uma função, produz uma coisa, olhem ali. Olha, estão a ver, o until retorna menos 1. Estão a ver? Isto são funções que já existem na biblioteca standard Kotlin. Está bem? Portanto, a gente pode olhar e ver, e na maior parte das vezes vamos compreender o que ali está. Portanto, isto produz um range, começando onde? No início, no caso, o que estava à esquerda, e termina em tu. Ok? Menos 1, porque é exclusiva. Portanto, isto para dizer o quê? Estas peças de software que nós estamos a usar são peças que estão definidas na biblioteca standard e que nós podemos consultar. Para ir navegar atrás, temos de ter instaladas as fontes, naturalmente, e fazemos, no meu caso, command click. Ele navega até ao ponto da definição daquele símbolo, ou então com control click. Está bem? Façam essa navegação com moderação, porque vão encontrar código de caráter profissional, não é? Feito por... Portanto, é possível que não compreendam tudo, mas não precisam de ter medo de ir atrás, de ver o que é que aquilo é, está bem? Porque aos poucos, à medida que vão avançando no curso, vão cada vez compreendendo melhor aquilo que ali está. Está bem? Portanto, o que é que isto aqui é? Isto que aqui está é um objeto, portanto, é um valor deste tipo. Este tipo, int range, o que é que tem? Tem um start e tem um end. Isto é um bocadinho diferente daquilo que vocês estão habituados. É. Mas tem analogia com a data class, porque há de ter um valor que é o start e há de ter um valor que é o end. Estão a ver? Portanto, é um tipo de dados sobre o qual há operações. Aqui estão definidas cá dentro e nós estamos proibidos em PG de o fazer. Por autodisciplina, dissemos. Este é o limite. Não é? Mas vocês vão estudar isto adiante e vão constatar que isto não é nada do outro mundo. Nós é que devemos cortar o picotado em algum lado. Mas são operações sobre aquele tipo. Okay? Sobre os valores daquele tipo. Dizia, aqui, diz... O int range está materializado de que forma? Um par de inteiros. Não há uma lista, não é de facto uma lista de valores. É conceptualmente uma lista de valores, mas fisicamente não ocupa o espaço da lista. Percebeste? Esta diferença é importante. Bora lá voltar atrás. A diferença entre o conceito, a ideia e a sua implementação é fundamental. A implementação tem que respeitar o conceito, mas não tem que o implementar à letra. Literalmente. O que é uma lista? O que é um range? É uma sequência de valores. Essa sequência de valores, que espaço é que ocupa? Isso é determinado pela implementação. Entendem? Uma coisa é a sequência de valores, o conceito, a ideia de sequência de valores. Outra coisa é a sua implementação. A lista é um conceito cuja implementação, como vimos na última aula, a lista tal como a estamos a usar aqui, como é usada em Kotlin, é um conceito, é uma ideia que pode ser implementada à custa de... Nós falámos de um array list, de uma linked list, falámos sobre isso. Eu não vos mostrei implementações, mas falámos sobre essas ideias. Aqui a sequence é a mesma história. O vosso colega disse, então isso é uma lista. Não é. Desculpem, aqui o range, ele disse, então isso é a lista dos valores começando em 0 e terminando em length. Eu disse, não, isto é conceitual, é um range, é outro conceito.
que indica o intervalo de valores entre dois limites. Esse intervalo de valores não é uma lista no sentido em que não tem uma indexação. Não está subentendido uma indexação. Okay? E não é passível de ser manipulado de outra forma que não seja este é o intervalo. Ok? Certo? Agora, a sua implementação, qual é o espaço físico que ocupa? Bom, depende. E é possível suportar esta implementação com apenas dois valores. Vamos ver. Vamos ver. Ora, o que é que isto tem? Na verdade, tem o quê? Olha, tem aqui... Isto é deixa-me ver se fiz bem a vir aqui. Ali, ok. Caramba. Epá, não fiz bem, porque há aqui umas coisas que não consigo explicar agora neste contexto. Mas, na verdade, a gente não vê aqui nenhuma lista. Está bem? Se a gente for atrás, vai constatar que isto são dois valores, um início e um fim, com mais, eventualmente, uns quantos valores auxiliares para simplificar a implementação. Mas não é uma implementação direta no sentido que, se for um range de 0 a 100, não tem lá 100 valores. Ok? Nesse sentido. E a distinção entre a ideia e a sua implementação é uma distinção muito importante. Está bem? Lembrem-se sempre, nestas circunstâncias, lembrem-se do seguinte. Vocês estão habituados a lidar com uma abstração do carro, do automóvel. Descontraídamente. Vocês não estão a lidar... Vocês usam uma implementação, mas não a conhecem. Certo? Okay? Há muitas maneiras de implementar um automóvel, sobretudo agora, na era dos híbridos e dos elétricos, não é? Portanto, um motor elétrico acho que é fundamentalmente diferente de um motor tradicional, a combustão. Seja ele gasóleo ou gasolina. Os híbridos eu nem faço ideia como é que funciona. Um entra e o sai, não faço ideia, não sei nada. E a gente lida com aquilo. E que reconhecemos o automóvel enquanto ideia, enquanto conceito e enquanto peça utilitária. Está bem? É importante essa distinção. Portanto, dito isso, vamos nos agarrar aqui à ideia de range, que é o quê? Um intervalo de valores, no caso, inteiros. Como é que eles estão implementados? Okay? Não é importante nesta fase. O que é importante é como é que eu posso usar. Vamos admitir que os tipos que fizeram a biblioteca standard são competentes e que fizeram esta implementação da melhor forma possível para representar este conceito, okay? Esta ideia. Dito isso, agora a seguir isto compreende-se, não é? Para cada índice aqui, faça-se o que está aqui dentro. E o que é que eu quero fazer ali? Somar mais um, fazer count, mais igual a 1, mas há condição. Há condição do quê? Daquela letra, se aquele elemento, e como é que eu sei qual é que é o elemento? Phrase, e quero chegar à letra que está naquela posição. Uma forma de o fazer é índice index. É usando o operador indexação. E isto dá uma letra. E se isto for o A, o que é que eu faço? Conto. Certo? Claro para todos? Simples, não é? Banal, nada do outro mundo. Dúvidas? Não dúvidas? Perguntem, não hesitem. Sem vergonha. Um gajo está a aprender, não tem vergonha, pá. Bora. O que estás-me a dizer é, porquê é que eu não ponho isto aqui? Então. Eu estou a usar o index range nesta construção. Quando vocês construíram o for, o que é que vocês disseram? Disseram que quer ter uma variável de indexação que evolui neste range. Portanto, esta construção do for faz o quê? Faz várias iterações, fazendo variar o index tal como especificado no range. E o range especifica, evolui de 1 a 1, ok? Entre 0 e isto. É o comportamento do for. O for, tal como está a ser usado aqui, é uma construção que faz o quê? Faz evoluir este bloco de código, o valor do index muda a cada iteração, a cada repetição. E vai mudando com que critério? Vai mudando com o critério estabelecido por isto. Ok? Que é o mesmo que dizer, começando em 0 e terminando em length menos 1. Inclusive. Ou length exclusiva, se preferires. Deu para perceber? Portanto, é a semântica do for, é o seu comportamento. Tá? O que a gente aqui, o que vocês faziam, o que fizeram no trabalho, foi isto.
Presumo eu, não é? Fizeram coisas destas. Ou parecido. Não fizeram nas strings, mas vocês fizeram repetições no trabalho, espero eu. Não é? E as repetições que vocês fizeram estavam a usar esta construção. Ok? Que é o quê? Isto é um range. E isto é percurso de um valor inteiro naquele range. Começando no início e terminando no fim, naturalmente. Ok? Mais perguntas. Não precisamos do VAR. Ok? Porque isso é construção do próprio for. Vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar. Está subentendido, não é? Então, vou-vos mostrar. Vou fazer aqui um return do count. Ok? E vamos fazer assim. Olha, vamos fazer isto. Correr isto. Portanto, está subentendido que aquilo evolui, que aquilo varia. Certo? Portanto, não preciso. Se eu estou a dizer iter-se em torno deste, com esta variável de iteração neste range, é isso que acontece. Bem, filho, está aqui, aflito. Vai lá, vai. Olha, 0. 0. Porquê que deu 0? Portanto, correu bem, o compilador aceitou. Porquê que deu 0? Oh, porra, pá. Porque não há nenhum A. E porquê que não há nenhum A? Porque o maior está em maiúsculo. Ok? Ele está a sublinhar maior porque ele não sabe português. Ok? Ou Arquis. Certo? O que é que eu posso fazer? Bom, já agora faço isso, que eu não estou muito interessado em verificar se é minúscula, se não é minúscula. O que é que eu posso fazer? Posso converter para minúscula e faço isso assim. Lower case char. E agora siga a banda. Está bem? Nada do outro mundo. Isto é uma operação sobre o char que produz um novo char, que é o resultado da conversão daquele para a sua minúscula. E agora compare com A. Está bem? Tranquilo? Podemos seguir? Está-se bem? Sim, era isso. Faltava lowercase, certo? Exatamente, é isso mesmo. Certo? Ok? Esta é uma forma de fazer isso. Existem outras, está bem? Vamos explorar algumas. Deixem-me manter on script. Okay? A seguir, o que é que nós vamos fazer? Vamos contar hash. Okay? Vamos lá contar hash. Tirar aqui um bocado de ar isto e vamos contar hash. Estão a ver isto que aqui está? Primeiro smell. Smell é o quê? Aqui há qualquer coisa que não está bem. Está estragada. É um termo que a gente usa. E agora vou contar hash. Portanto, copy-paste. Aqui há qualquer coisa que não está bem. E agora já sei contar hash. Certo? O que é que está mal aqui? No meu código. Repara, é sempre no código. Porque eu estou a presumir que o resto está tudo bem, em princípio. Não é? Estamos aqui todos bem, tranquilos, sem stress. O que é que está aqui errado? Viram o que é que eu fiz? Vou fazer Ctrl+Z e vou repetir. Lembrem-se, isto é sempre uma ideia. Ctrl+C, Ctrl+V. Count hash. Reparem, o que é que mudou? O que é diferente daqui para aqui? Isto. Se eu dissesse, olhe para as diferenças, a diferença era aquilo. Caramba, pá. Muito código repetido aqui, não é? A única diferença é este ezinho. Como é que a gente ataca uma coisa destas? Criando generalizações. Está bem? Aquilo que eu vos vou mostrar é uma técnica sustentável. Da mesma maneira que nós podemos compor dados como com as data classes, que têm propriedades que são de outros tipos, e esses outros tipos podem também ser data class e por aí fora. Da mesma maneira que sabemos compor dados usando data classes, até agora a única forma de composição de dados que nós conhecemos, não é? Mas existem outras que vamos estudar hoje. Já vos falei das listas, é uma forma de compor dados, não é? Já vos falei disso, do conceito, da ideia. Eu também posso compor código. Ou seja, enriquecer comportamento com comportamento. O que é que isto quer dizer? O que é que eu estou para aqui a dizer? É que Kotlin. O que eu vou dizer é, então isso porventura, o
O que muda aqui é o critério de comparação, então porquê é que eu, count, não passo como parâmetro o critério de comparação? Da mesma maneira que eu posso passar dados, código é dados. Eu passo código. O que é que eu quero receber aqui como parâmetro? Um predicado. O que é um predicado? É uma função que produz um valor booleano. Ok? Portanto, o predicado vai receber como parâmetro um char e vai produzir um booleano. E o parâmetro vai se chamar predicate. Matei alguém ou não? Morreu alguém aqui agora, nesta linha de código? Está-se bem, está tudo chilling. Digam. Perguntas. Eu pergunto, o que é isto? Não, isto é para que é que serve? Antes disso, isto é o quê? Isto é o nome do argumento. Da mesma maneira que o phrase é o nome do primeiro argumento, o primeiro parâmetro da função, o predicate é o nome do segundo parâmetro. O que é isto aqui? É um tipo. Analogamente, isto. Isto é um tipo. Concordam comigo? Se o que está à direita, seguir aos dois pontos, no primeiro parâmetro, que se chama string, é reconhecidamente um tipo, então ali só podem aparecer tipos. Aquilo é um tipo. Uou, o que é aquilo? Não é o que é que ele faz, é o que é que ele é. Porque os tipos não fazem nada a não ser definir regras. São elementos passivos, são elementos que servem para especificação. Ok? Não têm comportamento subjacente. Quer dizer, têm na medida em que eu imponho regras e essas são as regras que são o comportamento. Diz, ias perguntar qualquer coisa. Não. Não. Isto que aqui está diz, era uma vez uma função que recebe um char e produz um booleano. É o que está ali escrito. O tipo é uma função que produz um char e recebe um booleano. Eu vou fazer o seguinte. Vou dizer aqui, era uma vez uma função is a que recebe um char, letter, e produz um booleano. Ok? Isto é muito importante. Portanto, vocês não tenham nenhum pudor em fazer-me perguntas. Sem isto não é possível avançar na nossa vida, ok? Aqui de programadores. Portanto, façam as perguntas que conseguirem. E nas próximas sessões podem continuar a fazer perguntas sobre este tema, está bem? Porque isto demora tempo até a pessoa assimilar totalmente. Portanto, tranquilo. Portanto, perguntava. Toda a gente reconhece aquela... Como é que se implementa esta função? Como é que isto se faz? Ver se é um A. Então é letter, ponto, lowercase, char, igual a A. Isto se eu tiver nas tintas, isto, return. Isto, porque é Kotlin, a gente já sabe que Kotlin é poupadinho. Alguma dúvida no que aconteceu aqui pelo caminho? Tudo tranquilo? Posso omitir isto. Porquê? Porque a inferência de tipos da linguagem determina que aquilo continua a cumprir. Eu vou deixar explícito só para clarificação, para que a gente não se esqueça disso. Toda a gente concorda que o isA é uma função que recebe uma letra e produz portanto, recebe um char e produz um booleano, certo? A sua assinatura é, entra um char, o porco, e sai chouriço, que é o booleano. Certo? Com o critério que for. Vamos implementar a outra função, que é o isE. Certo? Que é assim. Há aqui alguma repetição, de facto, não é? Mas, tirar isto fora. Vamos concentrar naquilo. O que eu estou a dizer é que isto que aqui está, este predicate, é uma coisa compatível com esta assinatura. Que é o mesmo que dizer uma função que recebe char e produz um booleano. E aqui já temos duas, vou deixá-la ficar. E aqui já temos duas. Quer dizer que eu posso passar
ou esta, ou esta. O que quer dizer que o count A pode ser transformado gradualmente assim. O count A, não recebe ainda isto, recebe é if is A, o is A, desculpem, recebe como parâmetro a letra, e a letra qual é que é? É phrase index. Index. Ok? E o mesmo aqui. O que é que melhorou aqui? Alguma coisa melhorou? Conseguem ver a melhoria? É muito subtil, não é? Está quase na mesma, há muita repetição. O que é que está a mudar agora? Está a mudar aqui. Este é e o is A. Mas reparem, se olharmos para o que importa, vamos ver que o input desta função é isto, que é o quê? Um char. E o seu output é um booleano. Como é que eu sei? Está dentro de um if. Está na condição de um if. E o mesmo se pode dizer aqui. Portanto, o A e o is é podem ser usados em circunstâncias semelhantes. Então, ok. E se eu parametrizar o count com o predicado? Como eu fiz antes. Assim. É lá, o meu computador está aqui aflito que dói. Está aqui aflito que disse. Que dói. E sai daqui um booleano. Ok? E agora, isto de contar és ou contar as é acerca de qual é que é o predicado que é usado. Aqui. E aqui, o que é que eu faço? Foi muito agressivo. Façam perguntas. Como é que se usa este parâmetro? Como é que se usa? Da maneira que se usam as strings. Dá para saber a sua dimensão, saber o caractere que está numa dada posição. Como é que se usa este parâmetro? Da maneira que se usam as funções. E como é que se usam as funções? Chamam-se. Foi o que eu fiz, chamei. Ainda não chego. O código que aqui está o código que aqui está é código de contar, seja lá qual for o critério de contagem. O critério de contagem é o que é passado como parâmetro. Quando é que conta? Então, mas como é que eu digo que é para contar com o A ou com o E? Então, digo aqui, queremos contar as. Vamos contar as? Count. SLB é o maior. E agora passamos-lhe um predicado. Isto é a phrase. E isto é o predicado. E o predicado é is A. Sim. Estes dois pontos significa vá-se à procura de uma função global com o nome is A. Está aqui. É para dizer global. Os dois pontos significa é global. Está bem? Ou seja, está definido fora de qualquer outra construção. E, portanto, acessível por todos. Ok? Pode estar noutro fecheiro, sim. Desde que seja público, acessível. Está bem? Isto revela que as funções podem estar definidas dentro de outras construções que não são assim. Percebem? E nesse caso, já não é só 4 pontos, 2 pontos, 2 pontos, a função. Mas isso vocês vão estudar adiante, está bem? Noutras disciplinas. Para já, o que eu estou a dizer é, tudo está em memória. Código e comportamento. As funções estão em memória. Então eu posso tratar as funções como sendo dados. E posso passar funções a outras funções. E vocês já têm usado isso, descontraídamente. Sem se questionarem. Agora estamos a usar enquanto ferramenta para criação, para generalização de código. E isso é muito importante. É uma técnica muito importante. Perguntas.
Isso não é normal. Estão-me a dizer, mas por que não passo o char a contar por parâmetro? A forma normal, chamada normal. Não é normal, homem. O problema aí é que isso restringe, ok? Restringe a solução, certo? Há circunstâncias em que eu preciso de parametrizar, porque aí estás a presumir, ok, passo o char e agora o tipo de comparação com o char é sempre o mesmo. Mas imagina que eu não quero fazer este tipo de comparação, quero contar as vogais. Ok? Por exemplo, contar todas as vogais. É mais geral. Ok? Certo? Percebeste, Zé? Percebeste a ideia? Portanto, isto é mais geral do que aquilo que estás a sugerir. Percebes? Se eu puder parametrizar código com código, tenho uma ferramenta ao dispor de generalização que é muito importante. Está bem? Provavelmente, isto é tão importante que tem um nome. Chama-se Higher Order Functions, que é um nome pomposo para este tipo de coisas. Funções de ordem superior. HOFs. H-O-Fs. Está bem? Tão importante que esta técnica é. E o que é uma Higher Order Function? É uma função que ou recebe outras funções, uma ou mais, ou produz funções, ou ambos. Portanto, uma função que manipula outras funções como sendo dados, chama-se OF. Ok? Higher Order Function. Mais perguntas? Digam, desabafem. Obrigadinho, Albertino. Desabafem. Tranquilo? Vejo assim umas caras do tipo, meu Deus, what the hell? Reparem, vocês já usaram isto a granel. Ok? Já usaram disto? Já vamos visitar isso. Usámos isto? Não acredito. É a tua cara de incrédulo. Estavas incrédulo. O quê? Usei isto. O OneStart. Vamos ver. Vamos ver isso. Vocês usaram o OneStart do Canvas Livre, na boa, como se não fosse nada. Descontraídos. Não foi? Olha aqui, no nosso código. Olha nós aqui. Na boa, OneStart. O que é o OneStart? Olha ali. Olha, é uma função que recebe outra função. Esta função é especial. Não há porco nem chouriço. Não entra nada e não sai nada. Mas usaram. Está aqui. Certo? Agora, vocês estão-se... Já usaram a técnica enquanto utilizadores de... Agora, não é? Sem se questionarem como é que aquilo é feito. Agora, o que eu vos estou a mostrar é que isto é uma técnica que pode ser usada para produzir software. Para vocês poderem fazer coisas destas. No fundo, o que nós estamos a dizer é... Estamos, espera aí, isto não é bem a mesma coisa. Estás-me a enganar. O que é isto, meu? O que é isto aqui? Vamos lá. Portanto, reparem. A malta está... De acordo com a minha experiência, dá-me a sensação que a malta acha que o código é uma entidade. O código, as funções, são elementos, são entidades separadas dos dados. Do ponto de vista do desenho, é verdade. O código especifica o comportamento, os dados especificam dados. Mas do ponto de vista da máquina, tanto o código como os dados estão guardados em memória. Se estão guardados em memória, são passíveis de ser endereçados. Se são passíveis de ser endereçados, localizados, são passíveis de serem passados entre si. E, portanto, resulta natural parametrizar código com código. E vocês perguntam, porquê é que eu hei de querer fazer uma coisa dessas? Olha, para criar generalizações. E as generalizações são nossas amigas. Ok? Mas aqui. E eu acabei de vos mostrar. Diz, isso é podre. Não quer ter que estar a especificar estas funções globais e tal. Não tem problema. Querem ver? Eu posso usar isto assim. Usando uma função valor. Assim. Como é que era mesmo? Era uma vez uma letra, que é um char. Ok? E que produz um booleano com base no quê? Então, se esse char, a letra, for to lowercase char, for igual a então o que é que eu faço?
retorno true. Portanto, eu quero fazer return isto. E porque eu estou a colocar tudo ali, basta-me pôr só assim. Okay? Agressivo. Esta linha é agressiva. Vamos decompô-la. Isto que aqui está é uma função. Falta aqui tirar isto. Isto que aqui está é uma coisa de que tipo? Vou começar por este. Isto é o quê? É de que tipo? String. Boa. Val da phrase é igual a, do tipo string, que é igual a SLB ou maior. Pimba. E o outro? The predicate. É uma coisa de que tipo? Ui. É de que tipo? Digam-me. Função que recebe um char e produz um booleano. Ok? Certo? E qual é o valor que tem? É este. Pôr tudo ali seguidinho. Ok? Está um bocadinho grande, vou reduzir só um bocadinho. E agora passo aqui the phrase e the predicate. Certo? Tranquilo? Sim? Não? Ni? Não se abstenham. Não se abstenham. Tranquilo? Malta, já nem se abstiveram-se. Certo? Em vez de pôr aqui, posso fazer como sempre. Ponho em linha. E por isso é que até serve passar isto como parâmetros, não é? Posso continuar a desconstruir isto e fazer assim. O count val result igual a count. E agora aqui faço printline do result. Tranquilo, não é? Isto está cada vez mais decomposto. Certo? Agora, bora começar a popular, a pôr isto lá no sítio como estava antes. Vou começar por esta, que é fácil. Aquilo está-me a dizer, olha, não é preciso, pá. Já agora, vamos olhar para esta sintaxe. O que é que esta sintaxe diz aqui? O que é que esta sintaxe aqui diz? Isto diz que era uma vez uma função que recebe como parâmetro uma letra, que é char, compatível com isto, e produz o valor desta expressão. O valor desta expressão é o quê? É um booleano. Certo? Porquê que eu sei que é um booleano? Então, porque comparar isto com isto, usando este operador, dá um booleano. Portanto, o resultado desta expressão é um booleano. E, portanto, esta expressão, que se chama uma lambda function, diz, transforma-se um char letter no booleano resultante desta expressão. Correto. Portanto, o que for passado com parâmetro, há uma convenção para aqui. Que convenção é essa? Eu posso omitir, se só houver um parâmetro, não é? Eu posso omitir, ele chama-se it, não é? Vou trocar o letter por it. E agora, se eu omitir isto, o compilador não se queixa, porque é uma convenção. Portanto, se a função lambda tiver apenas um parâmetro, esse parâmetro chama-se it, pode-se chamar it implicitamente, eu não preciso de o dizer. Ok? Estão a ver o ideia ali a mostrar-me? Tudo igual ao que estava antes. É uma função que recebe um char e produz um booleano, ok? E que produz desta forma. O input é o it, o parâmetro da lambda, convenção. O valor produzido é o desta expressão, que é a última expressão da função, desta função lambda. Okay? Esta forma de especificar a função. Tá? Violento, tranquilo, não sei bem. Precisam ponderar o assunto, é isso? Tá, já percebi? Para ti tá, mas eu vejo caras. Vejo outras caras, percebes? Por isso é que eu vou perguntando.
O count? Porquê? Porquê é que precisas de ver o count? Para eu perceber. O segundo parâmetro é isto que lá está escrito. Ok, eu mostro. Porquê é que eu estou a perguntar? Não é para ser inconveniente. É para tentar entrar dentro da tua cabeça. Porquê é que estás a pensar nisso para eu poder tentar ajudar? Estás a perceber? Porque isto para mim é tão habituado que eu estou. É muito simples, entendes? Portanto, eu estou a tentar fazer picking your brain. Eu estava a tentar perceber, entrar na tua cabeça, a tentar perceber porque é que querias ver o count. Não estou a tentar censurar, está bem? Ok? Porquê é que sentiste necessidade? Consegues verbalizar ou não? Era fixe que conseguisses. Quais foram as trocas que... Repara. Que trocas é que eu fiz? Estás a falar das trocas que eu fiz aqui? Aqui. As trocas que eu fiz aqui foi a diferença entre passar o parâmetro através da expressão que eu quero lá colocar ou passar o parâmetro através de um valor que guarda o valor da expressão. Foi só isso que eu fiz. Que é uma coisa que a malta precisa de articular rapidamente, que é, eu pôr aqui a SLB o maior é equivalente ao que estava antes. Com uma vantagem, eu não tive que inventar um nome para um parâmetro que pus ali. Eu só quero passar ali o SLB ao maior. Certo? Portanto, não tenho que o guardar num valor, como se ele tivesse de estar guardado em algum lado. Não. Posso passar. Portanto, o que eu fiz nestas transformações foi só, com base nesta constatação, que eu posso passar como parâmetro logo o valor da expressão que eu pretendo, não é? Ponho lá a expressão. Comecei ao contrário, comecei logo com a expressão aqui colocada e depois extraí para valores, para variáveis locais imutáveis, não é? Iniciadas com aquilo que eu pretendo, com a expressão. Repare, isto é uma expressão, está assinalado. SLB o maior é uma expressão. De que tipo? String. Certo? Portanto, isto pode ser omitido. E este aqui, este de predicate, é um valor do tipo função que recebe um char e produz um booleano. Está iniciada com que valor? Com isto, com este valor. E o que é este valor? É uma função. O quê? Não vai buscar nada. Está ali uma função. A contagem. Isso é o count. Esta função eu passo como parâmetro. Vamos ver isto executar com os breakpoints. Esta função eu estou a passar como parâmetro. Da mesma maneira que o count usa a frase SLB ao maior como origem do texto no qual eu quero fazer a contagem, também recebe como parâmetro o critério para contar ou não. A função, o predicado. E agora vamos ver isto a correr, está bem? Vou pôr assim, estão a ver que o it, vou pôr aqui um breakpoint, ok? E vou pôr aqui um breakpoint, e vou pôr aqui um breakpoint. Está bem? Certo? Pode ser? Bora. Isto é muito importante, pessoal, mas mesmo muito importante compreender. Está bem? Não é daquelas coisas que é possível avançar sem compreender. Não é possível. Tá? E é por isso que a gente tem que colocar isto no primeiro semestre. O que é que aconteceu aqui? Lembram-se de eu vos ter dito em tempos que ordem de programa e ordem de discussão não são a mesma coisa? Esta frase quase críptica, não é? Que é o que ele está para ali a dizer. Ordem de programa e ordem de discussão não são a mesma coisa. Não, olha. Isto aparece no programa antes, o código está antes deste, e todavia a execução, o primeiro ponto onde passa é aqui. Sim, passou antes ali, mas não passou aqui dentro. Porque eu ali apenas defini uma variável de predicate com um valor que é a função. A função não foi chamada ainda. Aquela função não foi executada. Ainda só está definida. A dizer, existe. Quando eu chego aqui e faço, bora lá continuar, o que é que vai acontecer? Chama-se a função count. Bora ver. Corre. Estamos na função count. E o que é que está esta função aqui a fazer? A percorrer cada um dos elementos da frase, a chamar o predicado para essa frase. Para o caractere da frase. Se o predicado,
produzir true, contabiliza. Vou mandar a seguir. Ok? O que é o it? Olha aqui. É o S. Porquê? Porque é o primeiro caractere da frase SLB é o maior. É o maior. Estás a ver que agora é que está aqui a chamar a executar este código? Vou mandar a seguir. Olha, está aqui outra vez. L. Olha, está aqui outra vez. Vou pôr aqui o breakpoint para parar lá. Olha, está aqui outra vez. Estão a ver? Para todos eles. Até que por fim termina o percurso na frase. E faço. Obtenho o resultado, que é 1. Contar o A dá um A, não é? O E não conta este. É. Ok? Tinha que. Porque não sei se aquele que estou a usar para contar faz isso ou não. Agora mostro no resultado. Está bem? Portanto, há uma diferença entre ordem de programa e ordem de execução. Esta técnica vocês já usaram. Não no papel do produtor, do código que tira partido dela, mas de quem usa. Quando usar o onStart, o onKeyPressed, olha aqui o onKeyPressed, o onTimeProgress, tudo isto são offs. São funções que são parametrizadas com funções específicas. Mas espera aí, não estou a perceber. Isto está aqui assim à frente. Vamos fazer essa transformação. Querem ver? Por convenção, e porque Kotlin é uma linguagem que valoriza a expressividade, se o parâmetro, que é do tipo função, for o último, eu, em vez de o passar entre parênteses, posso passá-lo à frente. Portanto, vou transformar isto devagarinho. Portanto, antes de mais, perceberam esta diferença entre ordem de programa e ordem de execução? Estão assim meio desconfiados. Mas eu preciso perceber os loopholes mentais, está bem? Para vos poder ajudar. E trust me, é incontornável. Isto a gente tem mesmo que ir atrás disto. Está bem? Mas prosseguindo. Aqui vou fazer a mesma coisa. Vou pôr aqui direto. Certo? Ora, era uma vez o predicado que está aqui. Por convenção, isto ainda se percebe, porque o que eu fiz foi o quê? Foi colocar a expressão no sítio do parâmetro onde eu vou passar. E, portanto, tenho phrase SLB é o maior, predicate, uma. Por convenção, em Kotlin, se o parâmetro que é uma função for o último, eu, em vez de passar isto dentro de parênteses, posso passar à frente, assim. É uma convenção. Só uma convenção. Assim. E, portanto, isto que aqui está é equivalente ao que estava antes. Que é, conte-se e use-se este critério de contagem. Porque é o último parâmetro, posso pôr à frente do fechar parênteses, em vez de ser lá dentro. Mas, funcionalmente, não há nenhuma diferença. Ok? Continua a ser a mesma coisa. Se eu puser aqui outra vez o breakpoint, vamos observar exatamente o mesmo. E o breakpoint aqui, vamos observar exatamente o mesmo comportamento. Ok? Querem ver? Que horas são? 39. Assim. A seguir, resume. Viram? Onde é que estamos? Estamos aqui. Agora é que sim. 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Estão a ver? Portanto, este código é executado quando? Quando é chamado o predicate, onde? Aqui. Está bem? Ok? Uma coisa que é muito comum a malta esquecer-se, e eu reafirmo, é que a execução pressupõe a avaliação de expressões. As expressões têm um valor. Esse valor, ok? Quando eu passo a uma função, uma expressão, o valor tem que ser calculado antes de fazer a chamada à função. Ok? Certo? No caso de uma expressão que é uma função, isto, o valor é a própria função. Mas ela não foi chamada, não foi executada, não. Quando é que ela é executada? Quando for chamada.
Da mesma maneira que eu aqui defino esta função e ela não foi chamada. Pois não. Quando é que ela é chamada? Quando eu usar no código alguns count, toma lá disto. Mesma coisa. Está bem? Ok? Vamos prosseguir. Exatamente. Isso mesmo, Zé. Ou seja, imagina, queres fazer validações diversas. A malta pergunta, mas se eu quiser fazer... Sim, vocês têm uma função que é tem uma função que faz todas as validações, delegando nas que implementam a validação concretamente. Aqui é, o predicado é trivial, é ver se é uma letra ou não, mas pode ser mais elaborado que isso. Está bem? Certo? Próximo passo. O próximo passo é, está-se bem, está-se agradável, deixa eu ver o que é que eu... Ok? You've been using, ok, está certo. O próximo é... Já não devo chegar às listas, não faz mal. Está tudo bem. Portanto, o próximo é, dizia eu, esta é uma forma de o fazer, mas existem outras formas de fazer isto. Reparem no que é que eu vou mudar. Vou dizer o seguinte. Ora, uma frase é uma sequência, é um conjunto de caracteres. Não é possível eu especificar o for deste modo. Era uma vez, para cada letter in phrase, faça-se isto. Olha que espetáculo. Ok? Viram o que é que eu fiz? É outra forma de expressar repetição quando a repetição está a ser feita sobre uma string. Que é, para cada letra na frase, faz isto. Ok? Letra é de que tipo? Char. Isto é outra forma de especificar. Como? Deixa-me cá ver. Vou aqui arranjar uns bonecos para me ajudar à exposição. Assim. Ok. O que é que eu estou para aqui a dizer? O que eu estou a dizer é isto. A técnica que tínhamos antes, vou voltar aqui. A técnica que tínhamos antes era Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Vou deixá-las ficar as duas aqui, está bem? Assim. E agora aqui. If. Predicate. Letter. Count mais igual a 1. Ok? Dizia. Esta de baixo, que está comentada, estamos a iterar, a percorrer a string como? Deste modo. Era uma vez a string, SLB o maior. SLB, eu nunca me canso de... é o maior. Tenho que escrever mais devagarinho. Não. Uau, porquê? Olha. Mas está cá escrito. Uau, o que é que se passa aqui? Oh, mistério. Olha, não sei o que é que se passa. Eu gostava imenso de desenhar aqui, mas... Okay. Estou a tentar de novo. Ok. QuickTime. View. Não. File. New Screen Recording. Sou que sou totó. Não, não é nada Screen Recording. Então, já estou a duvidar de... Canção. Portanto, QuickTime Player, File, New Movie Recording. Está certo. O Movie Recording já aparece. Bom, foi um soluço qualquer. Isto pode ser que lhe passe. Ficou perplexo o meu
pá, que uau, o Benfica é o maior. Passou-se, ou então não. Recusa-se a escrever. Estava mesmo a pedi-las. Estava mesmo a pedi-las eu. Mas, dizia, esta técnica que nós aqui usamos, que está comentada, baseia-se no quê? Baseia-se no conhecimento que isto que aqui está é uma sequência de caracteres, começa em 0 e termina em 12, salvo erro. Está bem? Se me enganei, perdoem. Certo? E o que é que eu digo? Digo, para cada um dos índices, começando onde? Em 0 e terminando em 12, vá-se, em cada momento, obter o elemento que está naquela posição. A variável de iteração é este índice. 0, 1, 2, 3, 4, até chegar ali. E em cada momento vou dar cá a letra que está naquela posição. É o que está ali escrito. Esta que aqui está é uma abordagem diferente, que diz o quê? Para cada letra na frase. É o mesmo que dizer, isto é o index que está a mudar. No outro, SLB a maior, vou escrever de novo, é o maior. Ok, devagarinho ele escreve. Diz o quê? Para cada letra. E a letra vai mudando. É o mesmo que dizer que a letra, ora está aqui, depois está aqui, depois está aqui, depois está aqui. Estão a ver? Portanto, a letra é aquilo que se chama um iterador. Aquilo que está a iterar. É como que dizer, o letra refere-se à primeira, depois à segunda, depois à terceira, depois à quarta, depois... Não. Chama-se uma iteração. Okay? O iterador é a letra. Está bem? Em cada momento, o elemento que aquilo produz é o quê? É o elemento que está na iteração. Corresponde àquela iteração. Está bem? É o que está aqui escrito. Está bem? É a diferença entre uma e a outra. Depois disso, sabido isso, simplificamos a coisa, podemos apagar, está feito. E agora, vamos fazer outra abordagem, que é, mas espera aí, há mais formas de iterar isto, querem ver? Olhem outra forma de iterar isto. É uma verdade absoluta, está certo, exatamente. Outra forma, não sei se já se cruzaram com ela, mas for each. Vamos fazer assim, para cada elemento da frase, qualquer coisa aqui no meu computador vai lá, coitadinho, está mesmo aflito. Para cada elemento da frase, se o elemento é uma letra, conte-se. Viram o que é que eu fiz ali? Para cada elemento da frase, se isto for verdade, faça-se. Vamos ver o for each. O que é isto for each? O que é que vocês acham que é o for each? Eu digo-vos, é uma função que recebe uma função. Ok? Está mesmo aflito. Eu tenho que perceber onde é que está a ir o CPU, mas isto está mesmo aflito. Ok? Eu carrego e primeiro que aconteça qualquer coisa, vai. Ai, olha para isto. Com caraças. Coitadinho, tira isto. Deixa-me tentar perceber. E pá. Está difícil, pessoal. Assim está difícil. Fechar aqui o Pacman, tentar ajudar à festa. Depois. Oh, caramba! Ai, senhores. Restart uma vez por semana faz bem à saúde. Ora bem, olhem o for each. Olhem aqui o for each, olhem lá. Para cada elemento na sequência, chama-se aquela função. Okay? É uma função que recebe outra função. Ok? Não, mas isto também pode ser por estar a streamar, mas não é só isso. Há aqui mais qualquer coisa a consumir. Há aqui mais qualquer coisa a consumir. Mas pronto, mas seja. Portanto, esta é outra forma. E vou terminar com o seguinte. Há ainda outra forma de fazerem a contagem. Sabem como é que é? Assim.
Portanto, vou fazer assim. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Agora vou comentar. Assim. E agora vou fazer a última forma. Querem ver vou pôr aqui o for each. Phrase.for each. Assim. Que é o quê? Que era aquela. If. Para cada um, if, predicate, com it, count. Mais igual a 1. A outra ainda, ok? Finalmente, tudo isto pode ser passível de ser implementado. Vou deixar assim, deste modo. Querem ver? Tirar isto, tirar isto, tirar isto. Comentar. Assim. Assim. Val result. E agora, sobre a frase, SLB é o maior, vejo count if it count assim. Ok? Result. Bora ver. Ou seja, a técnica que eu vos estou a mostrar é amplamente usada na biblioteca standard, por razões óbvias, porque é uma técnica muito importante. Deu 1, não é? Vamos ver o count? Olhem o count. Conhecem isto de algum lado? Este código foi o que nós escrevemos. É o count. Ok? Está bem? Pronto. Este era o peixe que eu tinha mais peixe para vender hoje, mas eu vejo pelas caras que é melhor não. Está bem? Eu vejo que pelas caras vocês precisam de mastigar isto. Portanto, até agora, moral da história. Moral da história é: eu posso tratar funções como sendo dados. E de que modo? Bom, no sentido em que eu posso passar funções a funções. Ou receber, ou retornar funções. Ok? Em Kotlin é especialmente simples fazer isso. Ok? Existem inclusive convenções para simplificar esse trabalho de passar funções a funções. Uma das convenções é esta. É, se a função que eu estou a passar é o último parâmetro, eu posso pôr à frente. Ok? Em vez de ter que fazer assim, reparem, está tudo certo, continua a ser a mesma coisa, não mudou. Só que olhem o compilador a dizer: oh meu, então mas tu podes pôr isso à frente. Põe lá isso para fora, pá. Está bem? Está bem? Ok? O it é uma convenção, como qualquer outra, que é, se a função só receber um parâmetro, a função, neste caso a lambda, só receber um parâmetro, ele pode se chamar it. Eu não tenho que o declarar explicitamente. Ok? Mas se eu quiser mesmo declarar explicitamente, posso fazê-lo. Como fiz, aliás, aqui, olhem. Declarei explicitamente. Mas querem ver que eu posso tirar aqui e pôr aqui um it e all is well? Ok? É uma convenção do Kotlin. E esta função, onKeyPressed, é uma função que recebe uma função. A função que sabe reagir a ser premida uma tecla. E esta função, onTimeProgress, é uma função que recebe o quê? Uma função que sabe reagir à passagem do tempo. E esta função, onStart, é uma função que recebe outra função, que faz o quê? O código, especifica o código, a ser executado durante a aplicação. E esta função onFinish é outra função que recebe como parâmetro o quê? Ok? Eu estou a repetir muitas vezes que isto ajuda a entrar, ok? É uma forma de nós assimilarmos. Está bem?
Este é o primeiro passo, era a primeira coisa que nós precisávamos. Ou seja, mas porquê que agora é que viemos com as Higher Order Functions? É porque a seguir vamos usar listas. E a manipulação de listas envolve muitas coisas destas. Percebe? A biblioteca de coleções Kotlin está carregada de coisas... Aliás, a string está, como viram, o count, o for each sobre a string, viram? São duas funções de ordem superior. Portanto, aquilo que nós vamos a seguir fazer com listas, mesmo sendo muito simples, manipulação das listas que vamos fazer vai ser trivial, usa funções destas, ok? E nós vamos precisar disso enquanto ferramenta. Está bem? Ok? Pronto, vou suspender. Amanhã, aula prática. Estou a ponderar se faço a ficha amanhã ou não ainda. Ok? Ou se faço na próxima quinta-feira. Estou a ponderar, vou pensar, está bem? Mas provavelmente só vou fazer na próxima quinta-feira. Depois de ter mais 1h30 onde falamos de listas, está bem? Que é a próxima quarta-feira. Portanto, faço na próxima quinta-feira, na parte final da aula. Está bem? Sim, vou pôr listas... Pois não, porque estava a contar dar a ficha amanhã. Ok? Mas vou dar a ficha não amanhã, porque parece-me que é curto. E colocar demasiado ênfase nestas coisas, vejo que ainda está muito a abanar. As listas é, na verdade, mais simples de perceber, parece-me. E, portanto, vou fazer a ficha na outra quinta-feira. Está bem? Na parte final da aula. Amanhã é aula prática. Portanto, a minha expectativa é que vocês venham começar a tentar resolver a segunda parte do trabalho. Se tiverem dúvidas sobre estas coisas ou qualquer outra, força. Está bem? Mas vou-vos dar o tempo amanhã. A aula da manhã. Viva! Está bem? Vou-vos dar o tempo a vocês. Tá? Isto, eu sei, tem carga cognitiva. Ou seja, isto não é fácil de compreender. Se já compreenderam, ótimo. Mas se não compreenderam, saibam que não é fácil de compreender. Tem uma carga cognitiva elevada, porque põe em causa o nosso modelo do mundo. A vossa percepção da computação, da execução, é mudada por causa disto. Ok? Tem que mudar para assimilarem isto. Faz parte. Ok? Faz parte. Tá? Vá, fiquem bem. Até amanhã. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Abraço. Até amanhã. Tipo isso. O it, não. O it é o parâmetro implícito. Ok? O it é o parâmetro implícito da lambda. Ok? Ou melhor, se a lambda tiver só um parâmetro, eu posso omiti-lo e o compilador, por convenção, presume, ok, então é o it. E eu não preciso de o tornar explícito. Está bem? Tem analogia com o this, porque o this também é um parâmetro implícito, só que o contexto é diferente. Está bem? E a ideia de usar estas coisas, este tipo de abordagem em que há coisas implícitas, é para aumentar a expressividade. Eu preciso de dizer menos se estiver implícito. Certo? Está bem? Portanto, dia 4, a ficha. Eu comunico via Moodle, está bem? Não fiquem estressados com isso agora. Eu via Moodle, eu mando o aviso. Está bem? Dá para pôr o nome? Olha aqui. Estava aqui antes. Aqui. Ok? Está aqui. Eu fui explícito e pus aqui. Ok? Só isto. E eu tenho usado assim, aqui como não uso este longo para nada, não o tenho posto, eu pus assim na altura para não baralhar a malta. Mas a verdade é que não é necessário, não é? Eu posso omitir. E há cenários em que dá jeito. Há outros em que não. Está bem? Vá, pessoal. Fiquem bem. Obrigado pela companhia. Abraço. Tudo o que bem. Tenho que desamparar a loja.